pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Voz dos Animais. Eu sou Andréia Cesso. Hoje eu estou recebendo mais uma pessoa muito importante, com um assunto muito relevante e que topou aqui de estar falando sobre políticas públicas, né, e a proteção nos animais. A Ana Gianfrancesco. Gratidão, Aninha, por estar aqui. Ah, Obrigada imagina. mesmo. E se apresente. Claro, eu que agradeço o convite, muito legal poder participar desse espaço. Meu nome é Ana Gianfrancesco, eu sou gestora ambiental de formação e eu estou há quase 10 anos no voluntariado da proteção animal. E os últimos 4 anos eu estive atuando no Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais aqui do nosso município, Campinas. Então, vim Uau, contar um pouquinho de como foi essa experiência. nossa, muito importante, né, tudo isso. Mas vamos começar então sobre você mostrar e falar um pouquinho dessa questão da saúde, né, dos animais, dessa política pública, da proteção. E aí a gente vai costurando aí os assuntos. Perfeito, Andréia. Então, assim, a ideia que eu queria trazer hoje nessa conversa é pensar a história dos conceitos da proteção animal, como eles têm se transformado ao longo do tempo e Uhum. como isso vai exigir de nós, como sociedade, novas políticas públicas que estejam de acordo com essas novas ideias que estamos trazendo do que é de fato bem-estar e do que é proteção animal para todas as espécies. Então, assim, historicamente, a gente está num país que até os anos 90 trabalhava com um conceito de carrocinha, né? Quando a gente Uhum. era criança, nossos pais tinham muito essa fala, né? Ah, vem o homem do saco preto e leva os animais. Que cenário horroroso, né? Então, era uma prática institucionalizada pelos nossos governos, né? Governo do estado, governo federal e governos municipais, de recolhimento de animais errantes, nesse caso específico, cães e gatos, né? Animais domésticos, e que eles eram eutanasiados a fim de garantir controle populacional. Então, hoje em dia, ainda existem países que levam esse tipo de modelo, que tem a eutanásia como um dos princípios para que a população de animais nas ruas não cresçam. Um exemplo muito famoso, que varia um pouco de estado para estado, é o dos Estados Unidos. Quando lá atrás, nos anos 90, o Brasil decidiu não praticar mais esse hábito terrível, demorou um pouco ainda e a gente continua nesse processo de construção de novas políticas públicas que de fato fossem dar um resultado satisfatório no controle populacional de cães e gatos. Hoje, pela condição do Brasil, assim, abundância em recurso, em alimento, clima favorável, a gente chegou num cenário muito marcante de animais abandonados, né? Especialmente aqui a gente está falando nesse momento de cães e gatos. E aí agora vem surgindo novos estudos e novos conceitos pensando o que seria de fato um manejo populacional ético e o que a gente vai entender como qualidade de vida e bem-estar para esses animais e como a gente vai reverter essa situação como país, porque a gente não quer mais viver a situação que a gente vive, especialmente em áreas de vulnerabilidade, né? De sempre encontrar casos de animais sofrendo muito, animais com doenças graves que poderiam ter sido prevenidas com uma vacinação e um vermífugo, né? Então a gente está falando de um protocolo básico, não é uma Sim. coisa assim, nossa, precisava de um centro cirúrgico e um remédio super raro. Não, são Uhum. doenças ainda muito básicas. E assim, a gente pensar que a gente está em 2026 já e ainda estamos sofrendo com isso, mostra que, como país, a gente ainda tem muito que avançar nesse tipo de política pública.
isso que você falou sobre doenças que são básicas, né? Tipo, que a vacina, só você vacinar, já esses animais não vão ter nenhum tipo de doença. Então, é algo que aí as políticas públicas, como que é especificamente essa questão da vacina? Vamos supor que a gente tem, então, esses animais de rua e a gente sabe que eles não vão ter lugar para onde ir, né? E tudo mais. Como que a política pública ajuda nessa questão, entendeu? Para não pegarem certas doenças que a gente sabe que pode ser prevenida com a vacinação, como a gente falou. Essa pergunta é ótima, porque daí a gente vai ter que considerar, os animais já estão aí, né? Então, como é que a gente vai resolver Isso. agora? Eu vou contar um pouco da experiência aqui do município de Campinas, mas assim, existem dois grandes programas. Um primeiro programa é o programa do castramóvel, então é justamente nessa ideia de castrar e devolver o animal ao local. É claro que, num cenário ideal, a gente gostaria de poder acolher todos. Mas no cenário que a gente vive, primeiro que ainda existem muitas famílias que optam por comprar um animal e ainda não optam pela adoção. Tem uma outra questão que existem muitas áreas, muitos abrigos, sejam públicos ou sejam de ONGs ou sejam de produtores independentes, que já estão com a capacidade física totalmente saturada. Então, nem se a gente quisesse muito, a gente conseguiria, né, ter local para acomodar todos esses animais. O castramóvel, ele vai entrar como uma política pública para controle populacional e, na maioria dos casos, ele acaba devolvendo o animal ao local ou é o próprio tutor, né? E esses programas aí, por serem gratuitos, eles são mais direcionados a populações em situação de vulnerabilidade. Então, eles são devolvidos à casa de onde eles vieram. E um segundo programa que foi lançado depois do castramóvel é o ambulatório móvel. Ele é feito assim, é um serviço itinerante na cidade, de tempos em tempos ele está em variados bairros, que é feito justamente para facilitar o acesso, né? A ideia não é que seja do outro lado da cidade e que seja super difícil de chegar. Então é um serviço que pode acabar passando aí bem pertinho da sua casa, né? E aí funciona com a consulta gratuita, esses primeiros atendimentos veterinários, atendimentos básicos e a vacinação para cães. Só da gente fazer isso, a gente já evita a transmissão de inúmeras doenças. E aí, na questão das doenças, vai entrando assim: primeiro que a maioria delas são contagiosas, né? Sim, Então, sim. você vai entrar com aquela doença numa colônia e muito provavelmente vários indivíduos vão ficar super doentes e sem o socorro adequado vão virar óbito. E um óbito muito cruel, né? Esses óbitos muito sofridos, que o animal fica dias agonizando, coisa e tal. Um outro ponto que a gente também vai ter que começar a tomar cada vez mais cuidado, e agora eu vou puxar o assunto um pouquinho para falar de animais silvestres. Quando a gente fala de uma doença de animais domésticos que pode se manifestar num animal silvestre, a gente já está escalonando o problema para uma esfera muito mais macro e muito mais difícil de controlar. Sim. Então, a gente teve um caso de hienas que foram acolhidas, precisaram de um resgate lá na África, foram acolhidas e contraíram a sinomose dos nossos cães domésticos. E como o objetivo, quando a gente tenta reabilitar um animal silvestre, o objetivo é devolvê-lo à natureza. Sim. Na hora dessa soltura, elas levaram a sinomose para outras hienas que viviam em vida livre. Nossa. E aí, como é que faz? Como é que vacina hiena por hiena? Então, esse tipo de fluxo de patógeno entre animal doméstico, animal silvestre, e aí com isso a gente pode até pensar um pouquinho e trazer aqui o conceito de saúde única, que vai ser essa ideia da gente olhar de forma integrada para a saúde humana, saúde do meio ambiente natural e saúde dos animais.
Porque aí a gente vai entrar no ciclo que a gente começa a entender que não tem como mexer em um e causar uma grande alteração em um sem causar uma grande alteração em outro. Acho que a pandemia do coronavírus que a gente viveu recentemente é um ótimo exemplo para explicar isso, né? Então, um vírus que vem de um contato com um animal silvestre que tem um contato humano que se espalha a nível mundial, que viveu aí essa pandemia, um monte de gente morta. Então, são a coisa para ela escalonar e para sair do controle é muito rápido, porque a gente está falando de populações que estão se desenvolvendo muito rápido e de patógenos que também estão evoluindo. A gente tem muitos casos de doenças em seres humanos que vieram historicamente de animais. Então, por exemplo, ebola, HIV, muitos exemplos. Uma doença que é genuinamente humana é o vírus da herpes. É um vírus que não veio de nenhum contato assim com animais, né? Mas várias outras. E aí, se a gente está pensando em crescimento populacional humano, aí se a gente vai acrescentar no debate a questão da mudança climática, as alterações climáticas, então, se sobe a temperatura, pode desenvolver mais tal patógeno, Sim. ou se acontece um caso como a gente viveu também aqui no nosso país das enchentes do Rio Grande do Sul, toda aquela lama, aquela contaminação, como isso fica, como os animais vão ser retirados, né? Se a gente tem uma situação de emergência climática, como que vai ser a acomodação dos animais, né? As pessoas são desalojadas. Onde a gente vai colocar esses animais? Aí a gente vai ter que acomodar cachorros com gatos, com bois, com cavalos, com pássaros. Então é muito fácil a gente perder a linha biologicamente do que seria seguro, né? Nessas interações entre as espécies, os meios e os variados patógenos. Nossa, É isso muito complexo, é muito muito complexo, delicado. muito delicado. Porque na verdade, foi o que você falou, você está colocando em risco tudo. A natureza, os animais, os seres humanos e outros animais, e isso pode tomar uma proporção gigantesca. E pode até ativar certas doenças que não existiam mais, estavam erradicadas, né? A gente já tem casos, um dos casos é a raiva já, já não existe mais, né? A gente se considera, entre aspas, uma doença controlada, né? Um vírus aí controlado, mas ele existe no meio silvestre, em animais silvestres, né? Mas um vírus aonde ele circula no meio silvestre, mas com equilíbrio, né? Não destruindo populações e espécies, mas ele convive ali naquele lugar, e existe uma resistência e tudo mais, né? Mas se traz para cá e esses animais, os nossos cães, os nossos gatos, não estão vacinados, isso pode contrair, pode virar também, existe casos. Além disso, a raiva também, estou dando esse exemplo, né, por causa que você falou do Covid, mas uma coisa simples de você vacinar um animal, e pode também a gente, nós seres humanos, também contrairmos a raiva. E, e, é, e a gente acaba, né, a pessoa acaba até falecendo. Então, essa questão mesmo dessas interações é muito, muito, muito delicado. Muito delicado. Nesses. Como você sabe dizer nessas questões de catástrofes, né, de alojamentos, como, como que eles fazem, né, essa distribuição, principalmente dos animais silvestres, assim, provavelmente existe alguém que assume, né, e tem essa separação, mas você sabe falar um pouquinho? Fiquei até curiosa. Sim, a gente até, uma das vertentes das políticas públicas vai entrar justamente nesse sentido de preparação e mitigação após catástrofes.
Porque como o Brasil sempre foi um país assim muito tranquilo, né? Não tem vulcão, não tem placa tectônica, não tem terremoto. A gente sempre ficou ali, a gente nunca pensou muito nisso, né? Verdade. E agora a gente se viu, principalmente com a questão das enchentes, inundações, enxurradas, tendo que aprender a lidar com tudo isso. Então, existe um grupo no Brasil que é o GRADE, que é um grupo especializado em desastres, resgates em desastres. Os principais eventos climáticos que a gente teve nos últimos anos, né, eles estiveram presentes, atuando, e aí eles organizam um pouco mais essa parte, mas a ideia é que os recintos, eles têm que ser totalmente separados. E não poderia, em teoria, nem misturar os próprios cães com os próprios gatos, né? Mas que dirá na Sim. proximidade com todos os outros animais silvestres ou outros animais de uso doméstico que a gente venha a ter no local, né? Porcos, boi, galinha, Cavalos. cavalo. E aí, naquela frente à tragédia, eu acho que a gente que trabalha um pouco com resgate e às vezes chega naquele cenário mais horroroso possível, a gente vai trabalhar só com o que dá para fazer, porque realmente a estrutura costuma ser precária, a gente não tem abrigo de emergência, a gente não tem nem para as pessoas, Exato. não vai ter para os animais, né? Mas esse grupo, que é super técnico e capacitado, vai dando as diretrizes gerais, e as ONGs, o terceiro setor, os voluntários e os protetores independentes vão fazendo a cuidadoria paralela ali, né? Mas é muito importante que sempre haja um investimento muito massivo dos governos. E aí, claro, quando um município vive uma catástrofe, como foi lá o caso do Rio Grande do Sul, era necessário alocar recurso do Estado e recurso do governo federal. É impossível deixar essa responsabilidade sozinha ao caixa do município. Sim. E pegando esse gancho que a gente estava até conversando um pouquinho antes, existe uma revolta, né? Principalmente das pessoas, né? E eu também ficava muito com essa revolta dentro de mim. Isso é uma responsabilidade do Estado, do governo, né? Ajudar esses animais que estão na rua, né? Eles não têm responsáveis, né? E nem eles também nem são tadinhos. Estão perdidos ali, eles não sabem o que fazer, eles estão tentando sobreviver, né? E aí você até comentou, né? A sobrevivência talvez de para procurar comida, porque tem oferta de comida talvez num lixão, talvez num lugar totalmente precário, né? E que pode transmitir doenças. Mas o que o governo olha, como que ele atua e por que ainda existe toda essa população, sabe? Praticamente abandonada, né? É muito maravilhosa essa pergunta. Assim, eu particularmente fui me envolver um pouco mais com política pública, justamente porque eu queria chegar nesse lugar, né? Assim, a função de um conselho é promover uma interação entre sociedade civil e poder público. E aí, para começar a escalonar a coisa, porque eu estava sentindo isso, e que a maioria das pessoas que trabalham na proteção animal sente. Gente, mas a gente fica enxugando gelo. Nós sozinhos nunca daremos conta, né? Os governos precisam se responsabilizar. Então, eu acho que tem dois pontos. Existe um primeiro ponto nosso, como sociedade inteira, para além dos governos, que hoje, se o Brasil tem esse número de animais abandonados, é porque nós, brasileiros, historicamente, deixamos muitos animais sem castrar e soltos, né? Sem a devida proteção dentro de um lar, porque não chegamos nesse número do nada. Então, vamos dizer que havia esse hábito, né? A castração era mais difícil, não haviam tantas políticas públicas facilitando o acesso à castração. Hoje já são inúmeras atividades desse tipo, a baixo custo. Então, havia uma série de fatores que dificultava, mas havia um hábito também, né? As De, pessoas deixaram até o portão aberto. Eu lembro que minha mãe deixava o portão aberto. pro animal dar uma voltinha. Exato, quando via já estava na outra cidade. A voltinha mais perigosa da vida, que pode dar um acidente, um Isso. motoqueiro à noite atropelar, cair e morrer porque ele bateu Sim, num também. cachorro,
um carro, vários tipos de acidente, É uma educação mesmo, né? uma gravidez indesejada de um pet que estava no cio que a pessoa nem sabia, um contágio de uma outra doença. Então, sim, é uma educação, uma coisa que vai ter que ser construída, né, desde a base, com as nossas crianças, para que o conceito de uma guarda responsável e da real responsabilidade de você escolher ter um pet em casa, que ele seja entendido por todas as gerações e que a partir daí a gente mude esses hábitos, né? Semana passada eu vi um vídeo de uma advogada, ou seja, uma plena conhecedora da lei, abrindo um carro branco e jogando um cachorro na rua e indo embora. Então, assim, gente, é uma pessoa, ela não tá numa situação de vulnerabilidade, de desespero, aquele animal era dela, ela estava de carro, ela é plenamente instruída e ela fez isso. Pois bem, por quê, né? De onde vem essa cultura de achar que pode, que é possível fazer isso com um animal? Então, vai ter esse lado, que é muito importante, que vai depender da nossa conscientização, e eu tô dizendo isso para daí chegar no segundo ponto, que é sobre os governos. Quando a gente decidiu não ter mais a política pública da carrocinha, a gente demorou uns anos para construir políticas públicas de controle populacional. Então, agora, a gente está já correndo atrás do prejuízo. A gente já começou com populações totalmente descontroladas de cães e gatos nas áreas urbanas, né? E nas áreas rurais também, mas mais ainda nas áreas urbanas. Agora, para correr atrás do prejuízo, os governos vão ter que fazer um esforço muito grande. Eu digo isso porque se tivesse começado lá atrás, a gente não teria, né, alcançado os números que a gente alcançou hoje. O último censo do Brasil diz algo em torno de 30 milhões de animais errantes no Brasil. Gente, é muito, né? Muita coisa. E aí, o que que acontece, então? A gente vai ter diretrizes nacionais, né, que estão dentro do Ministério do Meio Ambiente e que vão elaborando essas cartilhas e verbas orçamentárias do que vai vir de orçamento e, eu vou dizer, instrução do governo federal. Isso, quando a gente diz essa escala mais macro, né, do governo federal, daí a gente vai entrar com todas as políticas para a proteção da fauna, incluindo animais silvestres. Quando a gente vai diminuindo a escala, daí até a gente chegar, por exemplo, no município, o caso aqui de Campinas funciona mais ou menos assim. A verba que o nosso governo municipal tem para proteção animal, ela é definida de 4 em 4 anos, né, na previsão orçamentária, mas pode revisar de ano a ano, e ela nunca pode ser maior do que a verba da Secretaria de Saúde. Então, vai muito da regra de cada município e do quanto o político ou a política responsável naquele momento vai querer destinar a cada programa. Porque, assim, tem político que opta por congelar o gasto de educação ou de saúde de um mandato para o outro. Então, a verba da proteção animal, se ela está vinculada a algum outro índice, ela também não vai poder crescer. Mas vamos entender que ambas as demandas estão crescendo, né? Porque a gente está tendo crescimento populacional de humanos e crescimento populacional de animais. Essas coisas precisam ser muito bem amarradas, né? Nas previsões orçamentárias. E uma outra coisa que tem sido colocada muito em prática agora são as emendas. As emendas podem vir, enfim, de deputados, de vereadores, podem se converter numa série de programas. Tem vereador que lança emenda só para comprar ração e distribuir em área de vulnerabilidade. Tem vereador que lança emenda para fazer programa de castração. Deputados, idem. Então, existe já, né, esse dinheiro que daí ele não está vinculado a outros orçamentos e que cabe à pessoa responsável definir no gabinete dela como que ela vai destinar essa verba. E até assim, a gente agora vamos ter um ano de eleição e eu sempre gosto de conversar com as pessoas para ficarem atentas aos candidatos e candidatas da proteção animal, procurar a idoneidade desses trabalhos, não confundir número de seguidor no Instagram e lives e resgates midiáticos que
Acho maravilhoso quando vai lá né, tem uma situação, tem alguém ali que tem um poder de polícia, pode entrar, pode retirar o animal, que alívio. Mas assim, vamos lembrar que a gente está falando também de 30 milhões. Para onde estão indo suas emendas? Exato. No que o senhor está investindo? No que a senhora está investindo? O que está sendo feito? Qual que é a verba que está sendo destinada? Olhar de fato, né, para além das redes sociais, o que está vindo de programa consolidado. Porque Uhum. uma política pública, a ideia ela é que ela se transforme num projeto de lei, né? E aí, uma vez feito, uma vez instituído um projeto de lei, isso tem uma durabilidade, isso não vai ser Sim. derrubado de hoje para amanhã, na troca de governo, na troca de gabinete. Quando a gente consolida a política pública, ela é maior do que o candidato ou a candidata envolvidos. Então, é Nossa. desse tipo de coisa que a gente precisa. Políticas públicas voltadas para a longevidade e para uma projeção, aonde a gente quer chegar. O brasileiro tem tantas famas maravilhosas, sabe? A gente não quer ser o país que tem os caramelos maravilhosos, todos bem cuidados. A gente não Uhum. quer ser o país que tem gatinho na rua, bonitinho, com alojamento, com brinquedinho, protegidos. A gente quer ser esse país. A gente quer ser um país que protege nossas áreas naturais. A gente quer ser um país que valoriza a nossa fauna. Então, a gente precisa de muita dedicação, né, política mesmo, para chegar nesse lugar. Só o trabalho do terceiro setor, as ONGs com os protetores, ele não vai chegar onde a gente quer chegar se não houver esse aparato político por trás. Ao mesmo tempo, só um trabalho político sem uma conscientização, uma educação de base, as pessoas de fato entendendo qual que é a responsabilidade de ter um animal, qual que é a implicação disso, cortar esse ciclo, né, do abandono, da desistência do animal, também não vai adiantar. Então, para que a gente está muito atrasado, a gente está com a água aqui. Sim. É um trabalho muito árduo, né? Mas que é possível, vai demorar. Tem vários estudos científicos fazendo projeções estatísticas Hum. de quantos anos a gente precisa para reverter a situação atual, o quanto a gente precisa Quantos castrar. anos? Ah, a gente vai falar pelo menos uns 10, né? Ah, é. Mas assim, de controle populacional intenso, falando, né, mais dos cães e dos gatos, e com dinâmicas, os estudos eles vão colocando assim: se eu castrar só macho, se eu castrar só fêmea, se eu castrar macho e fêmea. Porque é isso, a política pública, gente, ela precisa ser baseada na ciência, não é só o que a gente acha, o que a gente Claro. vê. Tem um monte de gente técnica, né, que eu, no caso, não sou da área da saúde, não sou da medicina veterinária, mas assim, a gente precisa olhar esses estudos e até precisa ter espaço nas universidades para que esses estudos aconteçam. É Claro. uma roda, né, gente? É política Sim. pública, sociedade, ciência, todo mundo ali confluindo para um mesmo objetivo. E aí, falando um pouco de fauna, quando a gente vai dizer recuperação ambiental, proteção dos biomas brasileiros, recuperar uma área degradada, por exemplo, existem estudos para a gente conseguir quantificar em quanto tempo um animal silvestre volta a frequentar uma área degradada, que está agora tentando, Uhum. vou dizer que está tentando se transformar numa floresta, mas se for no cerrado, não vai ser uma floresta, vai ser um cerrado. Mas vou usar a palavra floresta aqui para ficar mais didático. Por quê? Porque vários desses biomas dependem dos animais silvestres ou para polinizar ou para Uhum. fazer a dispersão de Excelente. sementes. Então, tudo bem, eu fiz lá um plantio maravilhoso, um reflorestamento. Se os animais não vierem, Não frequentarem que, também, que- não é? quem que vai comer a sementinha e digerir e aí essa semente vai Soltar nas germinar? fezes ou não Como que sei. vai fazer o ciclo? Então, por isso, até hoje, quando a gente vai falar em recuperação de áreas degradadas, já existem vários estudos de quais são as espécies que vão favorecer a alimentação de pássaros, o ninho que o pássaro gosta, a flor que o pássaro gosta, depois o fruto que qual animal tem que vir, como ele vai dispersar essa semente. Aí esses são muito mais anos do que os anos Sim. do controle populacional de cães e gatos, porque vai demorar
o próprio tempo da dinâmica da sucessão florestal. E o animal, ele precisa estar ali e estar se reproduzindo, né? Então, vamos supor, a gente teve um caso aqui em Campinas recente, né? E é um caso que continua acompanhando a cidade, que é a questão das capivaras. Um bafafá com as capivaras, é muito difícil o manejo, uma reprodução muito grande, as pessoas falando do carrapato, a doença, coisa e tal. Aí começa a ampliar o debate. Mas por que que a capivara reproduz tanto? Ah, porque o predador dela não tá mais nesse ambiente. Ah, quem que é o predador dela? Ah, é um grande felino. Pois bem, quanto tempo a gente vai demorar para restabelecer uma população de um grande felino que impacta na população da capivara, que impacta na população do Sim. outro animal e assim vai indo. Então, esses grandes predadores, né, quem a gente vai chamar de topo da cadeia alimentar, eles são essenciais em todo esse ciclo. Sim. Só que eles são os que mais vão demorar para vir e se restabelecer. E para isso, a gente precisa ter uma cidade que tenha passagem de fauna, né? Exato. Aqui em Campinas mesmo, a gente tem um monte de rodovia. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a Bandeirantes, que é uma das melhores do país. Acho que é. Bom, tá entre as 5 melhores, não me lembro exatamente o ranking. A Bandeirantes tem, sei lá, 2 passagens de fauna aéreas, porque na época que ela foi construída não existia ainda o conceito de passagem de fauna subterrânea, mas assim, ela liga um fragmento florestal gigantesco, que é um dos maiores daqui, que é a Serra do Japi, e Uhum. a onça não vai passar Exato, na isso que eu ia falar. passagem aérea. Nunca vai passar em cima, né? Ela tem que se esconder, ela tem que estar protegida, não vai conseguir. Para os E aí animais voltarem, vai atravessar a rodovia, a gente vê muitos atropelamentos, né, de onças, muito muitos. atropelamento. Muitos, as onças pardas, principalmente, Sim, que são as que estão por aqui. Então é muito triste, né? E também, se a gente quer que esses animais estejam bem, a gente vai ter que deixar alimento, habitat, passagem de fauna. A gente vai ter que ter políticas, porque hoje aqui em Campinas, se acontecer alguma coisa e a gente atropelar uma capivara, uma onça, a gente nem tem centro de recebimento, de acolhimento de animal silvestre aqui nessa cidade. Tô falando de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, que exato. A não gente tem. tem que pedir aí Tem que levar para apoio para Jundiaí na Jundiaí. mata ciliar, enfim. Então, quer dizer, se Campinas não tem, que cidade que tem, né? Como é que tá isso no cenário Brasil? E se a gente vai falar de Amazônia, que tem muito Nossa. mais animal, o acesso é muito mais remoto, é muito difícil. Uhum. Então, é uma construção de país, né? É uma história que o Brasil precisa começar e é isso, começar para ontem. É. E o que a gente estava conversando também, a questão da responsabilidade, porque tudo começou com nós, né? Tudo. Então, tipo, ficar nesse plano vitimista de que, nossa, é o governo, ai, sei lá, é o passarinho que entrou aqui. Não, gente, é o bicho que entrou aqui e não era para ter entrado, então acaba maltratando, acaba jogando. Mas fomos nós que começamos tudo isso. Nós começamos a cortar as árvores, a construir no meio de locais, sem uma estrutura, sem um estudo, sem um planejamento, né, da onde relocar. Hoje em dia eu vejo como eu trabalho com resgate de fauna e trabalhei também há muito tempo, eu vejo que ainda existe é, recentemente estudos mais fortes em relação a isso, né? De como que você vai fazer uma construção, o que que você vai desmatar, o que não pode, o que não pode, que árvore que deve tirar, né? O tanto que você tem que deixar de reserva, né? Então, isso eu vejo que está bem, né? Mais forte, né? Nessa questão. Mas ainda a gente tem ainda aquele sentimento e as pessoas falando, sempre colocando
sobre o outro, né? Sobre o outro, outro, outro. Então é uma questão de educação. Eu acho que a educação começa com as crianças, na escola, né? A gente vê até muitas crianças educando os próprios pais, né? Falando, não, pai, não faz isso, né? Porque já está começando uma educação lá atrás. Então, essa responsabilidade e essa dinâmica que a gente tem que fazer, né, das políticas públicas, também a gente sempre tem que pensar na educação, né, das escolas, porque existe muitas pessoas que crescem e entendem que maltratar um animal é normal, né? Porque já tem uma dinâmica na família, né? Então, como você vê projetos nessa magnitude, assim, de ajudar nas escolas, como que tá isso tudo? Existe uma cartilha nacional sendo estudada, né, para colocar no ensino básico sobre a proteção animal e a guarda responsável. E existe uma cartilha já mais consolidada, que é a da educação ambiental, então daí entram vários outros temas, né, que envolvem a questão ambiental. E só que de tudo dentro do conceito de sustentabilidade, parece que os animais eles ficaram a parte mais subjulgada, né? É muito curioso isso. Então, outros conceitos como reciclagem, economia de recursos, proteção de áreas naturais, eles já estão mais consolidados dentro do entendimento do brasileiro. Mas a questão da proteção animal e até assim, se a gente for falar um pouquinho sobre o uso comercial dos animais, alimentação, o Brasil é bem atrasado nisso, né? De, por exemplo, gaiolas das galinhas, baia das porcas, estrutura de corta rabinho e faz não sei o que lá, e rala bico, e tritura filhote vivo. É toda uma indústria assim que você fica tipo. Uau! Gente, Nossa! 2026, estado da barbárie, é isso mesmo que a gente faz e Uhum. naturaliza, né? Eu até assim, eu nem gosto muito de falar sobre isso, que eu sei que tem gente que fica muito chateada às vezes, que faz parte da nossa alimentação. O Brasil, naturalmente, é um país que consome muita proteína de origem animal, né? A gente tem essa cultura, o brasileiro come ovo, presunto de manhã, bife no almoço e frango no jantar. Que quando a gente vai colocar em outros países que não tem essa oferta de recurso que a gente tem, a carne às vezes é um artigo mais raro, né, no dia a dia. Então É equilibrado, né? o Brasil já tem esse altíssimo nível de consumo, mas um modelo de produção absolutamente questionável no que a gente vai entender e chamar de bem-estar animal. E aí, poxa, empresas muito grandes, né, muito ricas, então não é um problema orçamentário ali para Sim. mudar um modelo de produção, é mais uma coisa de interesse. Então a educação também vai entrando nisso. Às vezes a gente exporta uma carne registrada que não veio de uma área de desmatamento da Amazônia, que não teve uma mão de obra precarizada envolvida no processo, e um animal que viveu numa condição de bem-estar. Um mercado estrangeiro exige esse selo e essa rastreabilidade da cadeia. E a gente mesmo não. Pra gente pode Nossa, ser exato. qualquer um, então aqui tudo bem, a gente vai aceitar todas as práticas da indústria, eu me questiono muito isso. Assim, tem coisas que a indústria fazia nos anos 70, nos anos 80. Poxa, 40 anos depois, 50 anos depois, não temos outras tecnologias e possibilidades disponíveis para que os animais sofram menos no abate, no seu uso comercial. Nossa, não evoluímos tanto já como sociedade, né? Isso ainda não temos. É algo a se pensar. E aí, bom, a gente estava falando sobre as cartilhas de educação, né? Então, dentro da educação ambiental, existe esse programa que são essas cartilhas de proteção animal,
mas ainda não é um projeto que está institucionalizado em todo o ensino básico do Brasil a nível nacional. Uma prefeitura ou outra tem alguma iniciativa, mas é algo também a se colocar, né? Assim como demorou um tempo até que colocassem a educação ambiental como pauta, agora o próximo passo vai ser a gente ir expandindo, né? Vamos incluir melhor os animais, né? Nesse conceito de educação ambiental. Às vezes eu sinto que a fauna, ela foi deixada de último, né? Assim, tipo, eles são os últimos na lista. É muito engraçado, assim, na lista de prioridade. Não tem tanta importância, né, para a Exato. maioria, assim. Talvez não vê como parte, né, aquela coisa, né? É sempre o ser humano em primeiro lugar, né? Então as outras coisas vão ficando de lado e acaba perdendo toda essa importância. E a questão das ONGs, Ana? Muito bom. Eu comecei todo o meu trabalho na proteção animal com uma ONG que é o GAVA, é o Grupo de Apoio Voluntário aos Animais Abandonados. Eu comecei a trabalhar com eles mais ou menos em 2018, mas eu atuava de forma independente junto com uma outra protetora independente desde antes disso. Então, a gente vai chamar de protetor independente aquela pessoa que cuida de animais, mas não é ali um CNPJ, uma burocratização assim como uma ONG, né? Mas tem um trabalho importantíssimo que a gente fala entre a gente, que é a turminha que fica no olho do furacão. Então, na hora do caos, nas áreas mais vulneráveis, nas situações mais degradantes, entendendo sim que a maioria das vezes a vulnerabilidade animal ela vem numa área de vulnerabilidade social. Então, às vezes assim, mas o animal tá magricelo, tá esquelético. Sim, mas naquela casa não tem comida nem para criança comer naquele dia. Então, realmente, o animal não vai comer nada, né? Elas estão nessas áreas e junto com as ONGs. Então, a gente tá aí fazendo um trabalho de linha de frente. Acho que quando a gente vai olhar ONGs que são maiores, tem um ponto positivo que é a questão da divulgação, o uso das redes sociais, como consegue divulgar um caso, engajar um conteúdo, para daí conseguir apoio, porque os pedidos de ajuda são Nossa. infinitos. A gente vai levando como se fosse, sabe quando você vai no pronto-socorro, daí você ganha o adesivo, né? Ou não é tão emergente, não é tão urgente, é verde, amarelo, vermelho. A gente vai chegando num ponto de limitação física, financeira, Nossa. Psicológica e Emocional. emocional, que você só vai resgatar o vermelho. É só tipo assim, risco de vida iminente. É aí que eu vou. Só que também, assim, é muito doloroso, né? O sim e o não que você dá, eu já vivi muito essa culpa, gente. Falei, nossa, mas esse meu sim ou esse meu não talvez custe a vida desse animal. E aí você fala, bom, mas é isso, não dá para resgatar todos. A gente vai fazendo todo o possível. É um trabalho de anos e todos os dias, assim, todos os dias, todos os finais de semana. Hoje, se a gente não tivesse o legado das ONGs e dos protetores de animais, o Brasil estaria numa situação assim absurda, porque são pessoas que trabalham de uma forma incansável, muito impressionante. E aí o trabalho vai numa linha muito parecida do que as políticas públicas vêm propondo depois, que é controle de população e vacinação, cuidados médicos e posterior adoção, acolhimento desse animal, né? Então, a história termina, o final feliz de fato acontece quando o animal está dentro de uma casa, adotado, feliz, sendo bem cuidado. Quando não é possível, a ONG, que eu sou voluntária, e várias outras ONGs, a gente também faz programas de castração, projetos, então a gente vai em áreas de vulnerabilidade aqui na cidade, oferece a castração gratuita ou a baixo custo e faz a devolução do animal no local. Então a gente também tem esse tipo de trabalho.
Aí nós doamos anualmente uma média bem alta de animal. Hoje praticamente a gente doa como se fosse mais de um animal por dia, né? E só que tem fases, às vezes dá uma caída, fica mais difícil. Tem época, principalmente assim, final de ano, a pessoa vai viajar, aquela coisa, carnaval, verão, ninguém quer um compromisso. Mas, de maneira geral, a gente sempre está lutando para manter, né, uma qualidade de trabalho e a gente fala um giro de adoção, porque não é só sobre resgatar. O objetivo de um abrigo de animais é uma passagem temporária para o animal. Não Exato. é para ele morar 10 anos numa baia, gente. Não é pensado para ser dessa forma. A gente precisa de giro. E aí existem os queridinhos da população, né? O que eu escuto todas as semanas que são: eu quero uma cachorra fêmea porte P. Eu até brinco, você e a torcida do Flamengo. Todo mundo quer esse tipo de animal. E aí vai acontecendo aquele cenário, né? Os machos, porte maior, pelagem mais escura, vão ficando, ficando, ficando. Às vezes você pode acabar entrando num abrigo e você ter ali uma população de 70% dos animais ou mais machos e com mais de 20 quilos, que a gente vai considerar um porte M, né? O porte grande a gente começa a considerar a partir de 25 quilos mais ou menos, né? Então, e aí são os esquecidos que a gente fala, Exato. né? Os que ninguém quer e fica essa coisa, a gente. Aí quando vem um pedido de ajuda de um animal desse jeito, você fala, nossa, eu vou tirar ele da rua para trancar ele no abrigo para ficar com mais toda aquela população de animais nesse mesmo perfil que eu já tenho lá dentro. É muito triste, sabe? Muito. Até aproveitar, né, pra gente fazer esse gancho, e se a gente tá falando numa mudança de consciência Uhum. sobre. Nossa, se eu pudesse, eu tatuava. Não compre, adote. Acho que Uhum. é meu slogan número um, assim. Sim. É claro que, enfim, existem situações. Ah, mas eu quero um cão de serviço, mas eu. Tudo bem, né? Daí, nesse caso, para você é muito importante comprar um animal, tenha seu motivo, procure um criador Por certificado. favor. Não compra de fundo de quintal o filhote de R$ 1.000 mais Ou que você nem barato. conhece, que você não sabe a procedência, vai no local, conhece o local, também tem isso, né? Porque muitas vezes divulga uma coisa maravilhosa, como você estava falando da política também, e por trás não é nada disso, né? Então tem que saber muito bem a procedência. Essa atenção é muito importante. E quando possível, né? Você não precisa ter um cão de serviço, você tá ali numa situação. Por que não um vira-lata, né? E por que não a gente começar a desmistificar uma coisa? Ah, cachorro grande dá trabalho. Cachorro grande não cabe em apartamento. Aí a pessoa compra um Golden de Nossa, é 50 verdade. quilos e coloca no apartamento de 45 metros quadrados. Uai, mas cachorro grande não cabia? Não é que não cabia? Então, quer dizer, precisa caber no coração, precisa caber dentro do Exato. desejo, Isso. antes de caber na casa, né? Então, sempre lembrar disso. Daí, estou disposto, vou adotar, quero ter um animal. Priorizar esses que estão há mais tempo, animais com 5 anos ou mais de idade, ou um porte um pouquinho maior, né? São os animais. Tem animal que vai passar uma vida inteira com a gente na ONG. A gente tem até um nome para eles, que são os patrimônios tombados. Então já não tem mais como. E aí pode Tadinho. acontecer ainda uma doença. A gente tem vários casos de doenças gravíssimas, doenças que não E têm vai cura. envelhecendo lá, e vai tendo problemas, e vai ter que ajudar, vai ter que ir pro veterinário. E vai ficar com a gente, né? A gente já Uhum. vai. E assim, eu tô falando aqui pela minha experiência, não que eu sou voluntária, mas isso é a realidade dos protetores ao longo do Brasil todo, né? Então a gente ter esse carinho quando for olhar a adoção, de ver qual o animal que precisa mais e de procurar, assim, às vezes até os próprios canis, abrigos municipais, cada município vai ter um nome para esse local, né? Aqui em Campinas chama Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, é o DPBEA. Então lá existem os cães que foram acolhidos pelo município.
E eles estão disponíveis para adoção também. E aí, é claro que o lugar enche. Essa cidade é enorme, a cidade está Sim, cheia de bicho na sim. rua. E se eles não conseguem doar nunca nenhum animal, como que o município vai ficar mantendo abrigos gigantescos, Eu né? vi que o Gava às vezes vai lá, pega os animais para poder ajudar a divulgar, né? Para eles poderem sair de lá, porque eu percebo que você pode me corrigir aqui se isso estiver errado, mas eu percebo que eles não fazem assim uma campanha, sabe, de divulgação mesmo. Eles fazem, É eles têm muito difícil, para né? adoção. É muito difícil para o município fazer isso. O GAVA, em específico, começou o trabalho buscando animais lá no Uhum, DPBEA. isso. E até é legal a gente falar desse cenário aqui em Campinas, gente, porque a sede desse prédio, desse departamento, era a antiga carrocinha. O lugar Nossa, onde os animais eram eutanasiados, eram as zoonoses que se sim. dizia. Então, imagina um local. Olha a política pública, né? Era um prédio destinado à Uhum. eutanásia. Aí virou Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Mas a política pública não fez o investimento devido para alterar todas as instalações. Então, olha E recebê-los, né? como que o negócio vai indo. Aí, hoje, o município faz, sim, as feiras de adoção, mas a divulgação é difícil mesmo. E aí fica aquela coisa, não pode impulsionar a publicação. Ah, porque é de ser um poder público. Exato. Aí não pode ter, por exemplo, o GAVA tem apoio de Sim. Ah, não sabia disso, tá. médicos, apoio de ração, outros Uhum, apoios. O uhum. município não pode receber, só pode receber através de licitação. Sim, daí tem que fazer. O entrave burocrático também não ajuda para que a coisa deslanche, né? Tem toda essa questão. Mas eles têm feito algumas feiras, só que é aquela história: entrada de animal absurda, adoção baixíssima. Então vai das pessoas também, né? Procurem Uhum. esses locais, né, nas cidades, falem sobre esses locais, vamos falar mais sobre isso. Falar mais Gente, sobre isso. vamos adotar cachorro que ninguém quer? Vamos falar de cachorro que pesa 20 quilos, que tem 5 anos de idade? Sabe, vamos Sim. olhar para esses, ao invés de só querer a fêmea bonitinha, pequenininha, que essa É. a peludinha, fiapinho de manga, caramelinha, cor de creme, cor de sorvete de creme, todo mundo vai querer. Então vamos dar voz a esses que estão super invisibilizados, né? Sim. Muito Dá, dá, importante. dá um pouco de felicidade. Tudo bem, tem pessoas que falam, tem 5 anos, mas aí vai ficar doente, já vai ficar velhinho, mas só esse tempo que ela vai curtir com uma família, que vai receber amor, vai receber carinho, vai ter um quintal, vai ter outros cachorros, vai estar participando. É isso que a gente tem que dar, né? Tem que dar o nosso melhor, esse amor para eles poderem viver o que eles têm que viver, não trancado, né? Tudo bem, sempre vai ter gente na ONG, vai estar ajudando, vai ter a pessoa que limpa, vai ter a pessoa, né? Existe passeios voluntários, existe um monte de coisa. Mas não é isso que é felicidade, né? Que vai ajudar eles mesmo a ter uma vida digna, né? É só um. Tem que ser uma passagem, né? Lá tem que ser uma passagem, né? É um ponto de Um ponto de apoio apoio. para você castrar, Isso, vacinar, fazer a quarentena, o isolamento do exato. animal, se necessário ressocializar, que animais vêm com diversos cenários, né? E às vezes alguns traumas, animais que precisam não de uma reabilitação de saúde, mas de uma reabilitação Sim, emocional. emocional. Você fazer isso, você é tipo o trampolim, sabe? É Uhum. só para ir para a próxima etapa. E assim, o amor e a gratidão de um cão Nossa. adotado não Ai, é um não, Jesus. sentimento. Ai, sim. A gente A sabe, né? cara, o jeito. Gente, nós somos, eles têm sentimentos, né? Então, eles têm o sofrimento, eles têm a dor de tudo que eles passam. E aquilo que a gente já falou um pouco aqui em outros episódios, né? Eles transcendem isso. Quando eles recebem amor, quando eles recebem carinho, não, né, eles não têm ego, eles não têm aquela, não existe mágoa, eles não são seres humanos. Então a felicidade, como eles mudam, é uma coisa linda de ver, né? Então
pra gente tocar nosso coração mesmo para recebê-los, né, para as pessoas. Não tem satisfação melhor do que você adotar um animal e poder dar para ele, né, o que você tem no seu coração, né. E me fala alguns casos, então, né, que a gente falou aqui de coisas muito, né, difíceis, é o que acontece, a gente tem que colocar o pé no chão e entender tudo isso, então é um cenário muito complexo, né, não é só simplesmente a gente jogar também culpa no governo, mas também não só a questão das ONGs, tem muitas pessoas fazendo muitos movimentos, mas exige aí uma equipe multidisciplinar para tá fazendo todo esse movimento acontecer, né? E a gente evoluir. Mas eu acho que sempre, sabe, Ana, uma coisa assim que você deixou aqui, uma pérola, assim. Responsabilidade nossa, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade em tudo, né? Quando a gente vai comprar, quando a gente vai adotar, quando a gente ajudar, quando a gente votar numa pessoa. Então, é consciência, autorresponsabilidade junto com a consciência para a gente conseguir mudar a maioria das coisas, né? Pontos pequenos para a gente chegar em algo maior, né? É verdade, faz toda a diferença. E assim, ao longo desses anos, eu já vivi muita coisa engraçada, né? E eu fui também. Eu já trabalhei em várias frentes, então eu já fui à frente do mutirão de castração, que era essa frente que vai na comunidade vulnerável, era uma frente bem difícil, era muito sofrido e muitas vezes essa coisa, né, de você vê toda aquela situação social super crítica, mas você ter a clareza sobre o seu trabalho. Então, Sim. também essa paz, sabe, gente? Hoje, agora, né, quase 10 anos de voluntariado, eu já evito de me culpar pelo que eu não fiz. Eu me autoaprecio e me agradeço pelo que eu sou capaz de O fazer. melhor que você faz sempre. Porque senão você fica na culpa e você entra, o gelo tá derretendo, a situação tá caótica. Entrar no caos não necessariamente é a melhor forma de Sim. reverter o caos. Então, e aprendendo os nossos limites também, né, nesse trabalho que é sem fim. E aí eu fui para essa frente, então, e teve um caso de um cachorro nessa área, é uma área bem perto do meu trabalho aqui em Campinas, que ele era todo querido e tava todo magro e eu fiquei meio assim com o cachorro, mexeu comigo, mas castramos, tudo bem. Passou um tempinho, o pessoal da comunidade ficou, né, ficou com o meu telefone e me falaram: "Ah, o cachorro tá aqui. O dono soltou aqui na rua, o cachorro tá horrível". E era uma sexta-feira santa, era o feriado. E aí eu falei, ai, manda uma foto, que assim, a gente sempre dá uma garimpada, sabe? Uhum. Porque às vezes, no pedido de ajuda, a pessoa pediu ajuda pra um monte de gente, já aconteceu da gente chegar, o animal nem tá mais lá. A hora que eu vi a foto, eram dois, era um macho e uma fêmea. Eu lembrava só do macho. Falei, não vai ter como, vou ter que ir lá. Fui, Ah, sexta-feira santa, entardecer, fui. Peguei esse cachorro, foi uma doença super difícil. Ele tinha um dos tipos da doença do carrapato, que é a babésia. Ele se reabilitou, ele ficou com aquela anemia e a gente dava medicação, ele não reagia. E ele era muito jovem, muito simpático. E aí até que a família era um pai e um filho. O filho que jogou o cachorro na rua. Mas o pai falou: "Não, senhora, eu vou ficar com o cachorro, eu vou, né, tal, tal". Tudo bem. Eu falei: "Então tá bom. Então, aí já vacinado, castrado, tudo certo, vamos devolver ao tutor, vamos". Quando esse moço foi me encontrar buscar o cachorro grudou assim no chão. Ele olhava pra mim, tipo, pelo amor de Deus. Aí o não moço vou. botou o negocinho, o cachorro segurava assim. Aí eu fiquei com aquilo, eu falei: "Moço, é, não quer ir, né?". Ele falou: "Não". Eu falei: o senhor tem interesse de me passar a guarda desse animal?". Aí ele falou:
ah, tenho aqui, não sei o que lá, sabe, fica meio assim. Aí ele falou, posso tentar vir pegar amanhã? Eu falei, pode, mas pensa, né, se você quer passar a guarda do animal pra mim. Aí, mas no mesmo dia ele já nem voltou. Ele falou, não, pode ficar. Esse cachorro tá comigo até Ai, hoje. que Esse cachorro bonitinho. tem 6 anos, chama Aladim. E é um cachorro assim, ele me ama de paixão, ele me dá beijo todo dia. A gente Bonitinho. construiu uma super relação, porque ele sabe, ele entendeu que ali eu tava com ele, sabe? Que eu não ia assim. Aí naquele momento eu não consegui. E eu fiz isso muitas vezes, né? Mas aquele cachorro em específico foi comigo até hoje. Então esse é um caso do Aladim. Aí teve um outro caso que era um cão labrador. O nome dele era Júlio. Gente, eu adoro nomes de animais. Parênteses, adoro. Tem cada nome, cada história. O nome dele era Júlio. E eu ainda estava nessa frente do projeto de castração. E veio esse pedido, de castração para esse cachorro. Ele estava morando com um homem embaixo de uma ponte, literalmente, um homem morador de rua, e tava lá esse labrador. Só que assim, quando me vem um pedido de ajuda num mutirão de castração para um cão de raça, eu volto muito a minha atenção ali, porque a chance de cair na mão de alguém errado e aquele Exato. animal virar uma matriz de reprodução, sabe-se Deus em que condições, é altíssima. Então, já acendi o botão, falei, preciso dar um jeito nesse cachorro. Aí a gente foi até um morador de rua e ele falou, não quero, o cachorro é macho, não vou capar, aquele papo. E o homem tinha uns cavalos, gente, Nossa. galinha, era tudo errado. Era tudo, não é que era tudo errado, é que É. não era o ambiente, não Uhum. era a situação de humano apropriada para ele ser um mantenedor de Sim. todos aqueles animais. E ele estava embaixo de um viaduto que era super largo, que tinha uma área de grama, mas assim, não era apropriado. Aí ficou uma moça, a Bia, que ficava de conversar com ele para convencer ele a castrar o cachorro. Até que um dia a Bia falando, ele tá chamando a gente, tá pedindo ajuda, falando que o cachorro não consegue levantar. Como assim? Me mandou foto e vídeo do cachorro andando outro dia? Tipo assim, como assim não consegue mais levantar? Aí eu fui lá, ele falou que o cachorro tinha caído, aí ele contou a história. Um morador de um prédio do lado, junto com o filho, deixou o cachorro com esse moço, falando que ele ia fazer uma viagem pro Mato Grosso e que quando ele voltasse ele pegava o cachorro, mas se o moço podia cuidar. E o homem deu um sumiço. Vejam a situação: um homem que Nossa. mora num apartamento, que está com uma criança, ou seja, não está na situação de vulnerabilidade que o homem está morando na Uhum. rua, está, mas tem a capacidade de delegar a responsabilização de um animal enorme. Porque o Júlio era um labrador de tipo 40 quilos não castrado. Então, quer dizer, qual Meu que foi a Deus. Sim. responsabilidade que esse homem teve? E aí eu cheguei lá, o Júlio não andava mesmo. E fui com meu marido, ele já vai em cada enrascada comigo. E aí pegamos o Júlio gigante, sem andar, foi direto para internação. Foram 9 meses para tentar um diagnóstico para o Júlio. Nossa. Júlio tinha uma doença raríssima, que assim, era uma osteopatia nas patas dianteiras, então formavam-se calos ósseos, um Nossa. processo inflamatório, uma coisa degenerativa, com autoimune, com artrose, com bico de papagaio, com não sei o que lá. Não é possível, gente. Mas foi muita físio, medicação, acupuntura. O Júlio, um cão super agitado, acho que ele ficou muito preso, acho que o antigo dono não dava atenção, né? E o Júlio muito arteiro, comendo as coisas, aprontando. E aí a gente entrou com uma série de medicações e são escolhas que a gente tem que fazer, né? Em prol de conseguir andar e ter mobilidade, o Júlio precisava tomar muitas medicações que sobrecarregavam infinitamente o fígado dele. Então a gente tinha ali um cenário que não era de um animal que seria longevo, a gente Sim. sabia disso. Sim. Aí, Júlio foi escolhido por uma adotante, ficou uma Olha. temporada na casa dela. E ainda a gente fazendo em paralelo os tratamentos, né? Que a ONG sempre dá esse apoio. Uhum. Quando o animal vai precisar de físio, uma coisa mais Uma coisa longa, crônica, né? a gente tenta, né? Uhum. Fazer Dar o um. suporte. Isso.
E aí ela desistiu da adoção e o Júlio foi um lar temporário que ficou comigo na minha casa, não ficou no abrigo porque ele não tinha mobilidade, justamente. E ela desistiu e eu falei, gente, lascou. E aí eu e meu marido conversamos, gente, não tem condições do Júlio ir para adoção. O Júlio virou um cão meu. E aí o Júlio foi, a gente teve uma consulta e o médico falou, Ana, infelizmente ele não tá legal, ele tá muito perto de falecer, não tá, a medicação não tava mais controlando, o negócio tava. E aí eu e meu marido, a gente combinou que a gente ia levar o Júlio pra praia e a gente fez uma mega operação e levamos o Júlio na praia. E fizemos essa super despedida dele. Ai, que Pois lindo. muito bem, ele ainda viveu mais 1 ano e meio, porque afinal, né, gente, um banho de mar Sim, sim, sim. revigora qualquer um. Ele ficou mais 1 ano e meio com a gente e aí ele acabou tendo uma parada cardíaca e faleceu no ano passado, mas foi assim, foi super legal, foi o maior cachorro que eu já tive, né, 40 quilos. E começou assim, né, um projeto de castração, eu encanada que ele podia cair na mão errada e acabamos descobrindo Nossa. tudo isso. Como que ele não teria morrido dessa doença super grave se ele Sim, não tivesse sido devidamente assistido, né? sim. E aí eu quero contar uma última história de gato agora, porque acho legal a gente. Muitas pessoas da proteção animal colocam que os gatinhos são mais subjugados que os cães. Então sempre, É. né, gosto de dar também essa visão e esse amor aos felinos. Eu mexo mais com cães. Na ONG a gente também faz adoção de gatos, mas como eu tenho muitos cães na minha casa, fica inviável eu ter gatos também nesse momento. Mas muitos resgates, muitas histórias. Os gatinhos têm, ultimamente, a situação de saúde deles vem vindo bem vulnerável com questão de doenças, né? FIV, FeLV e PIF. Gravíssimas, sem cura, contagiosas, uma situação bem difícil, né? Mas eu estava Superpopulações, né? superpopulações, taxa de reprodução muito mais rápida do que a dos cães, né? Quando comparado aos cães. Então é uma situação super delicada. E aí eu estava na minha casa num sábado e eu adoro fazer yoga aos finais de semana. Eu sempre tiro ou o sábado ou o domingo para ter um momento e praticar um yoga. Eu fui na aula do yoga, quando eu cheguei em casa, mexeu uma cabecinha Ah, assim, que sabe, na bonitinho. porta de casa. Era uma gatinha toda linda, toda assim, 3 cores, uma fofa querida, carinhosa. E naquele dia ia ter um aniversário de um amigo, a gente ia comemorar em casa. E foram assim, umas 15 pessoas na minha casa. A gente ligou música, a gente fez comida, a gente fez barulho. E a gata, no meio Da da festa. festa, normal, vida normal pra ela. Gente, essa gata é muito sociável, que engraçado. Então, assim, ó, eu cheguei do yoga umas 10 da manhã. O almoço que a gente ia fazer começou mais ou menos meio-dia e pouco. Quando anoiteceu, a gata me entra pela porta, ela pulou a janela, saiu, voltou com um filhote na Oh, boca. meu Deus. Ela chegou assim, a gente estava sentado todo mundo, ela veio no meio e soltou o filhote, como quem diz. Trouxe mais um. Eu fiquei assim, ó, incrédula. Falei, gente, eu já vi tanta coisa. Eu já vi tanto animal pedir ajuda. Nossa. Agora, voluntariamente, me esperar na garagem, me trazer um filhote sem eu ir atrás, Ela já sabe sobre sem eu você. chamar. Eu falei, pronto, tem uma gata e um filhote. E o filhote tava com aquelas feridas de fungo, sabe? Super machucado, já pegando assim o nariz, pegando perto do olhinho. Maior pena. Nossa, tá bom. Aí todo mundo ficou aquela piada, gente, que loucura, que coisa inusitada, tal. Passou uns 10 minutos, Outro. mais um. Imaginei. Foi trazendo aos pouquinhos para você não Aí eram surtar. 2. Acabamos aí em 2. E o segundo também ferido. Depois que eu fui olhar, era um machinho e uma fêmea. Falei, gente, vou começar a cuidar desses animais. Isolei num quarto. Essa coisa do fungo tem que dar banho. Sim, dá vários Passar o banhos. shampoo com Nossa, remédio. ainda Eles mais filhotinho. odeiam. Cai a imunidade, Verdade. toda uma coisa. Passam os 3 dias. Ela trouxe o pai, o namorado.
Família inteira. E o namorado era um gato laranja, meio Garfield, assim. Arredio, não deixava botar a mão. Foi uma super coisa. Mas deu tudo certo. Foram 3 meses de reabilitação com os filhotes para fechar bem as feridas. É microsporo, A que microspora chama essa coisa que eles diagnosticou. tiveram. E aí, para daí você começar a pensar em fazer uma Tratamento. vacina, demora Sim, muito, que é aquele jeito, a claro. imunidade do animal, se você der uma vacina ali, ele não vai resistir, né? Então, foi todo um E a mãe também processo. tava? A mãe não. Não. A mãe estava bem, mas estava lactante ainda, então Uhum. também tivemos que separar eles, esperar o leite secar, castrar ela, um longo Sim, processo. sim, demora muito. Mas deu tudo certo, doamos todos, ficou todo mundo bem. E foi assim, a história. Eu Ai, que tenho várias lindo. histórias de animais que vieram até mim, né? Mas essa foi, essa foi a No meio única da que. festa. E que o animal trouxe a família toda, né? Já que o Que negócio era bom, bonitinho, trouxe a gente. família toda. Ai, é tão lindo essas histórias. Eu fico muito emocionada. Estava contando aqui, meu olho já encheu de lágrimas. É muito bonito, né? E os animais, eles sentem, né? Onde eles têm que ir. Eles mostram muito, né? Quando eles gostam, quando eles não gostam. Lá, em outros países, existe adoção, né? Que as pessoas sentam. Você já viu isso? Sim, Sentam, coloca o animal para entrar na sala e eles o escolhem. animal escolhe. É É muito, muito é legal. muito incrível isso. Deve fazer uma triagem prévia, Claro, entra todo sim. mundo. Poxa, quem sabe um dia a gente É, né? Fiquei pensando, né? chega Mas num esquema desses. é Pode muito, ser muito, pode ser uma experiência muito enriquecedora, né? Ser muito. escolhido. Nossa, deve, né? Porque Sim, sempre a gente sempre acaba escolhendo, né? Mas também existe essa comunicação, né? Porque sempre a gente escolhe, mas na verdade a gente é o escolhido, né? Sempre, porque a gente sempre vai se beneficiar, né? Com tudo que eles têm para nos passar. Nossa, é incrível também. Todos os meus animais também, todos foram adotados, assim, desde pequena. É uma coisa maravilhosa. Ai, estou que muito legal. feliz que você esteve aqui, Ana. Trouxe tantos conhecimentos, tantas coisas, né? Que até eu mesmo que sou da área desconhecia, mas fico muito grata pela sua presença. Ah, imagina, eu que agradeço. Foi um papo maravilhoso e também super educativo, né? Para gente entender várias coisas e ter essa reflexão, né? De tudo que acontece aqui no nosso país, o quanto também as pessoas estão engajadas, né? Como a gente vê um engajamento cada vez mais em relação aos animais, né? Dando voz a eles. E aqui também é essa a intenção, né? Da gente levar o maior número possível. Então ajude a divulgar, né? Para a gente reverter isso, para ajudar, né? Mais e a gente poder trazer consciência, principalmente. Ah, Gratidão, imagina, eu que obrigada. agradeço. Eu vou É, deixar os isso. contatos, O né? contato da ONG, ajudem a engajar nosso perfil, não pode adotar, deixa um like, um comentário, isso ajuda Sim, muito a gente. Passe essa boa palavra, né, para as exato. pessoas. Para as pessoas, abram o coração, Uhum. né? E antes de adotar, né? Vê se você pode mesmo, vê se isso faz sentido, porque é uma vida. Então a gente precisa estar muito certo. Muitos desafios acontecem, muitas coisas não podem sair do jeito que a gente criou uma expectativa, né? Porque são seres, então cada um tem uma personalidade, então sempre procure. Eu sei que as ONGs fazem esse papel maravilhosamente bem falando, né? Cada animal, como que animal é. Porque cada um tem um jeitinho mais agitado, mais tranquilo, um mais arredio, então sempre tem que ter esse manejo, mas a vontade mesmo de você assumir, né, um ser para depois a gente não ter que ver nessas devoluções, tudo isso que a gente nem comentou aqui, que é muito triste,
né? E que impacta muito, né? Desde o trabalho de vocês e até mesmo o emocional do animal, né? Nossa, com certeza. Né? Então, assim, muita responsabilidade, né? Abram seu coração, mas com muita responsabilidade. E é Com isso. certeza. Gratidão, pessoal. Até a Gratidão. próxima. Tchau, Até. tchau.